Olá, pessoal, estamos aqui para mais um webinar com a Cargon e hoje um convidado especial, Léo Soares, que é especialista em segurança e gerenciamento de riscos e todo esse cenário, né, que envolve a segurança e risco do transporte e logística. Então, vai ser um conteúdo bem interessante que a gente está trabalhando, que é algo que, dado o cenário, os dados, né, de roubo, problemas, avarias e tudo isso, é algo que preocupa muito o Brasil, né? E algo que eu sempre falo, que não adianta a gente produzir muito bem, a gente vender bem e não entregar bem, né? A mercadoria não chegar no nosso cliente. Então, esse é o principal tema, o foco de hoje. E, Léo, obrigado por ter aceito o convite. E se apresente aí, faça a sua apresentação. Boa tarde, Denis. Boa tarde, demais, quem estiver assistindo. Queria agradecer bastante o convite, né, da Cargon para falar um pouquinho um assunto que às vezes as pessoas não têm a ideia do impacto, né, no final do dia aí, do que a segurança pode trazer de pontos positivos também, né? Às vezes olham muito com uma visão a negativa, né? E falando um pouquinho a meu respeito, né, eu já trabalho aí na área de segurança há bastante tempo, principalmente em startups, e aí eu vou falar aqui de algumas que provavelmente todos conheçam, né? Eu fui responsável por montar segurança da 99, da Didi, da Log, que é uma, digamos, uma grande diferenciada em relação à parte de inovação na logística. Ela acabou puxando Sim. vários pontos aí de inovação. iFood, e hoje eu faço parte já há um tempo da COV, né? Acho que todos vão agora ver o que é a COV. São aqueles carros que têm um adesivo na parte de trás com COV. Então agora com certeza todo mundo vai visualizar essa faixinha. Às vezes as pessoas ficam perguntando. Importante falar, a COV foi adquirida pela Move, também uma empresa, né, africana aí que tem a penetração em vários outros países, também com o mesmo foco de levar carros para pessoas aí que basicamente fazem, né, dia a dia aí com aplicativos de mobilidade. E a ideia hoje aqui, como o Denis falou, a gente falar um pouquinho de forma diferente o que é segurança, o que é gerenciamento de risco, trazer um pouco da visão de uma doutrina aí também que eu acabei desenvolvendo com essas experiências em startup, e a gente entende que tem um diferencial muito grande, que é a doutrina de segurança 360. Legal. E a gente sabe, né, que a vulnerabilidade, ela existe, né, no meio do transporte, né? Então, a gente tem problemas com dados, a gente tem motoristas com dados falsos, tem, enfim, quadrilhas especializadas de roubo, quadrilhas especializadas em roubo de plataformas de frete, né? Então, dado esse panorama geral, né, há uma definição, assim, desse cenário de perdas, né, os principais motivos de perda, né, e a gente aqui, pessoal, só para reforçar, a gente fala de um contexto geral, tá? Não é só transporte, a gente fala a perda é para toda a cadeia, né? Então a gente está falando de todos os contextos, né? Então e os métodos de avaliação que a gente tem nesse risco, como é que você está vendo tudo isso? Denis, trazendo números, inclusive recentes aí, né, publicados no dia 26 pela NTC, no Brasil, a gente teve no último ano uma redução em relação à quantidade de roubos, apesar de ter um registro acima Olha, de 10 mil, né, mais de 10 mil roubos, mas esse teve um... registro é boletim de ocorrência mesmo? É Sim, policial? Boletim de sim. ocorrência. Basicamente o que eles fazem é agregar todas as informações no Brasil inteiro, né, do que foi registrado, e aqui tem um detalhe também, né, com certeza esse número deve ser muito maior. Ele Uhum. teve uma redução em quantidade, mas por incrível que pareça, e aqui tem um ponto importante para a gente entender, as quadrilhas estão se especializando no que elas roubam, né? Então elas entendem onde elas precisam roubar e o que elas vão roubar, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, praticamente a gente está falando de quase 2% do PIB, né, em relação à parte de roubos, um valor bilionário no ano. E as pessoas não fazem ideia disso. Então, aqui só trazendo um pouquinho de cenário, né? O valor é alto, as empresas investem um valor muito alto, ainda há um subdimensionamento na minha vida, na minha visão, em relação ao registro. Quando a gente
principalmente tem em last mile, muitas vezes as pessoas não registram pelo que a gente tem de informação, então com certeza esse número deve ser muito maior, né? Eu vejo uma diferença disso, né? No last mile, o pessoal perdeu. Normalmente, até os marketplaces, né? Eles, né? Pagam, né? De novo a mercadoria para ser entregue, não questionam muito nisso. Obviamente, no mercado de carga fechada ou carga lotação, né? O valor do item é muito maior. E para você mexer com seguro e tudo mais, tem que ter boletim de ocorrência. Então, realmente, eu acho que quando a gente olhar para o mercado de last mile, né, de delivery, nossa, esse número deve ser exponencialmente maior, né? Com certeza. Aí pode envolver vários outros problemas, né? Como você disse, às vezes as pessoas não querem registrar, a gente não sabe o motivo, né? Mas o impacto disso para a economia em si, quando a gente não tem essa visão de prevenção, é enorme. E aí, trazendo mais números, né? Quando as empresas elas iniciam o fluxo, o processo de colocar um gerenciamento de risco, a parte, né, de começar a olhar a prevenção como um item ali estratégico, elas conseguem ter uma redução de até 40% nesse fluxo de perdas, né? Então, é um número extremamente considerável. A gente entende, e aqui trazendo um pouco a visão diferenciada que eu queria que as pessoas pensassem. Às vezes a pessoa responsável ali por essa parte de gerenciamento, ela está olhando só a carga assegurada. Nem você falou, last mile é difícil, é mais Aham. difícil, às vezes as pessoas não têm a visão, mas até a carga gerenciada, às vezes as pessoas esquecem de olhar outros pontos. O roubo, o furto, ele tem uma visão ali mais controlada, mas a gente precisaria pensar também em movimentações internas. Então, às vezes, na movimentação, você também tem uma perda muito alta, né? Às vezes, ali na parte de movimentação interna, você pode ter quebra. Às vezes, e a Olha. gente tem essa visão também, pessoas mal intencionadas dentro da operação, para ter salvados, elas começam a gerar quebra, elas começam a gerar violação de embalagem. Então, aquilo ali vai para um outro setor, é tratado de uma outra forma. De uma outra forma. Nem entra como avaria, né? Exato. Então, a parte de prevenção, a questão de loss prevention ali, ela vem de uma visão muito mais integrada, né? Que deveria ser, desde o início, que a gente tem o cadastro de um motorista ou tem um cadastro de um próprio fornecedor, você olhando a parte ali de prevenção num background check bem mais detalhado, de acordo com a sua operação. Depois você tem a movimentação e a recepção dessa mercadoria, que você também tem que ter uma análise um pouco mais detalhada. Depois que você recebe, dentro do fluxo de movimentação interno de um centro de distribuição, você também tem que olhar essa visão, porque ela pode ser muito alta. Eu já vi operações que, às vezes, você tem 10% da operação ali em salvados. É um número estranho, né? Como que você pega 10% de uma carga e ela vira um item salvado? Porque teve violação ou porque tem algo quebrado? Então tem algumas coisas ali que às vezes as pessoas não estão olhando. E até a Não, e olha outra só, Léo. parte, Ok, conclui aí que eu quero ter minhas ó, considerações. e Pode aí falar. até a outra parte que é quando você começa a colocar essa carga no transportador. Como que você controla? Né? Qual que é o peso da carga que entrou num caminhão? Entrou num item seu ali de transporte? Chegou no outro local, está com o mesmo peso, está com os mesmos itens, aconteceu algo diferente. Então tem um monte de coisa que é diferente da gente ficar só monitorando a carga a partir do momento que ela sai do centro de distribuição, Tá. né? Não, e isso é muito legal, cara, porque, como você sabe, eu vim do transporte, né? E em todo esse cenário, a gente principalmente olha quando colocou em cima do caminhão, né? Mas essa questão de entender desde a fabricação, desde o carregamento, desde a separação, já trabalhei também com armazenagem, né? Que tinha algumas pessoas aí com ideias ilícitas, né? Separavam mercadoria e colocavam na caixa de ferramenta do caminhão para sair com picanha, por exemplo, né? E ele entrava com pedra no caminhão para dar o peso, saía com picanha, né? Os seus 10 quilos de pedra lá na caixa de ferramenta. Então, realmente, como é que a gente fecha todo o ciclo, né, de
de prevenção em roubo e risco, né? E acho que a gente já entra nessa parte, né, da estratégia de prevenção, né? O que a gente poderia fazer para prevenir, de estratégia, soluções, tecnologias, equipamento, processos, né? O que a gente poderia fazer, então, em todo o ciclo da indústria, em todo o ciclo produtivo, até efetivamente a chegada lá para o cliente final, para minimizar esses impactos? Né? Sim. Denis, a gente falou, você citou a questão, por exemplo, da carne, né? Às vezes as pessoas colocam, e eu também já vi não se olhar com uma atenção, dentro de sacos de lixo, dentro de itens de descarte, mercadoria boa, para que viesse caminhões, por exemplo, de lixo, retirassem aquilo ali, o caminhão parasse em algum lugar e eles conseguissem retirar a mercadoria. Então, às vezes, até um procedimento de você triturar o lixo antes dele sair da sua operação já é um ponto de controle. Só fazendo um adendo. Não, muito interessante. Agora, pensando, né, de ponta a ponta na operação. Primeiro, cada operação ela tem uma singularidade, né? Então, quando você está trabalhando com material perecível é uma forma, né? Quando você está trabalhando com eletrônico é outra forma. Então, a primeira visão é você saber o cuidado que você tem que ter com aquela mercadoria, com aquele transporte, né? E a partir daí você iniciar um fluxo ali que eu acho que é muito com gerenciamento de risco. Então, gerenciamento de risco, ele vai te dar a visão do que você tem que ter desde um cadastro de um funcionário, e aí eu digo os funcionários mesmo, os primários, você tem que saber quem você está contratando, como você está contratando, aquela pessoa tem algo, né, digamos ali, que possa ser um risco para a sua operação, então tem que ter uma análise bem detalhada de todos os seus funcionários. Você tem que ter uma análise muito boa de todos os seus fornecedores, né? Quem é o meu fornecedor? Quem vai transportar? O que a seguradora me exige dentro desse fluxo de análise, né? De funcionários, de prestadores. Aí entra uma outra parte aqui que faz, né, um controle assim diferenciado, que é quais são os sistemas que eu uso. Porque eu estou falando aqui de funcionário, estou falando de prestador, mas essas coisas precisam conversar, por exemplo, lá com o seu pós-incidente. Por exemplo, você sabendo quem está envolvido, é um funcionário, não é um funcionário, né? Se você não tem isso sistemicamente, fica mais difícil depois para você poder ingerir dado e entender transições ali de informação para uma análise de prevenção à fraude, por exemplo. Então, funcionário, prestador, sistema e, obviamente, entra aqui uma outra visão. Falei da segurança 360. Segurança 360 ela envolve sistema, ela envolve segurança patrimonial tradicional, ela envolve segurança da informação, ela envolve prevenção à fraude. Então, trazendo o viés também de segurança patrimonial. Não adianta eu ter uma análise, né, muito boa de quem vai trabalhar dentro da operação se eu, por exemplo, não tenho um CD ou eu tenho uma área de despacho segura. O que isso significa? Eu já vi situações, por exemplo, a gente estava falando e aqui não é generalizando o motorista ou generalizando o funcionário, mas pessoas que pensam, né, em ilicitude. Não, Você chegar numa. essa questão, né, de forma alguma, generalizar isso, né, a gente tem que ficar bem claro, né? Você pode ter problema de roubo e pessoas com intenções nas mais diversas áreas e mais diversas classes sociais. Em Né? Isso toda a é bem claro. cadeia, né? Em toda a cadeia. Mas situações onde, por exemplo, o motorista ele entra na doca para ver o que está embarcando no caminhão. Isso é um baita de um furo de segurança, porque ele não tem que entrar na doca, não necessariamente ele tem que saber o que está embarcando e como está embarcando. Então, dentro de uma operação segura, dentro de um CD, você vai ter lá os seus itens separados, bem, né, embalados e, obviamente, ali dentro com itens de segurança, né? Iscas,
IoTs específicos para monitoramento, entre outras coisas. Então, se você tem alguma pessoa dentro da sua operação, ela não tem aquela capacidade de isolar o embarque, já é um risco, né? Se você coloca pessoas sem você controlar quem está embarcando, quem está controlando também aquela carga dentro do caminhão, também é um risco. Isso aqui é segurança patrimonial. Toda a operação com visão de segurança patrimonial é extremamente importante você ter um controle de acesso muito bem adequado. Inclusive, hoje em dia, a gente utiliza muito de face recognition, de reconhecimento facial, para você saber quem são as pessoas que estão naquele ambiente. E aí vale aqui para a DOCA também, né? Qual que é o colete de uma pessoa que está embarcando versus a face daquela pessoa. Então, hoje em dia, dentro de uma operação, se vocês olharem, tem os coletados com número. Então, eu sei quem que é aquele colete versus se aquele colete, por exemplo, deveria estar com o Denis, né, ou deveria estar com o Leonardo. Então, são coisas de segurança tradicional. O acesso a essas áreas de DOCA, né, o acesso à área administrativa, o acesso ao próprio CD também tem que ter um controle muito grande. Por incrível que pareça, o crime cada vez mais organizado, ele insere pessoas dentro da sua operação. Então ele vai inserir gente para dirigir, ele vai inserir gente dentro do CD, ele vai inserir pessoas no administrativo. Por que eu estou falando isso aqui? Antes a gente estava falando de segurança física. Agora aqui envolve também uma questão de segurança, por exemplo, de controle de acesso sistêmico. Eu não posso deixar que uma pessoa tenha muitas informações a respeito de uma carga, porque ela pode informar para externos que ela está transportando, por exemplo, uma carga de iPhone, ou que ela está transportando uma carga de perecíveis, que nem você falou, de picanha, ou de café, que hoje está mais caro, né? Né? As pessoas conseguem ali ter informação, compartilhar aquela informação para quem está querendo, né, executar um roubo ou um furto ali de carga. E aí, se você não tem um controle físico, como eu disse, desde você não saber, né, eu como motorista não saber o que embarcou, desde ter os controles ali internos de rastreio, de IoT e assim por diante, você também tem essa parte de segurança da informação. As pessoas precisam saber exatamente o que elas precisam executar. Elas não precisam ter uma informação ali desnecessária. Claro. Porque a gente faz um trabalho muito grande, por exemplo, de inteligência. Às vezes, para você tentar identificar quadrilhas, o trabalho de inteligência é você criar uma carga fictícia. Como eu disse, vou embarcar uma carga de iPhone. Falo para uma pessoa número 1. Para 2, falo, vou embarcar uma carga de PlayStation, ou vou embarcar uma carga de qualquer outro produto com valor agregado. Você não embarca, você sai, às vezes, com um caminhão numa rota vazia para você tentar identificar quadrilhas, identificar outros itens ali de crime organizado, né? Então, aqui a gente já conseguiu falar vários itens aqui, né? E o último ponto também, hoje você consegue controlar o caminhão, né? Aqui a gente falou do embarque, a gente falou de sistema, mas também tem as rotas, né? Então hoje você tem muito mais tecnologia do que um ano atrás. Claro. Então você tem que ter redundância também para essas rotas, né? O que tem na rota? Por onde que ele vai passar? Essa rota Qual tem... posto que ele pode parar, né? Exatamente. Parou fora de um local. O que tem de controle? Uma carga muito alta, às vezes está com escolta. A escolta é garantida? Você tem auditor de escolta? Você tem fiscal de rota? Porque tudo isso é redundância de segurança, né? Hoje em dia a gente sabe se uma carga, não, perdão, se um caminhão ele está tendo a porta aberta, né? Você consegue ver por câmeras quem está seguindo o caminhão, você consegue saber onde está a escolta, onde está o caminhão, porque hoje a gente também tem mapeado muita informação de roubo em rotas. Quais são as rotas mais críticas? E assim, Léo, a gente tem Está falado criando muito, muita né, informação. claro, de sensor de porta,
de isca, de equipamentos IoT no caminhão, de escolta, né? Ou seja, vamos chutar aí, em número de cargas, eu não estou falando em valor, mas em número de cargas talvez seja o que a gente está falando aí de 5% do que gira no Brasil, né? Se a gente trouxer para um mundo um pouco mais, que é a maioria das cargas nossas, que são os nossos commodities, aí uma carga até R$ 500 mil, vamos pensar assim, que não tem escolta, que não tem um rastreador satelital, que muitas vezes lá na própria expedição da indústria você tem uma doca, duas docas, pouca coisa, um cenário um pouco menor nesse sentido. Como é que a gente poderia tratar, né, e já também trazendo um pouquinho do cenário da Cargon, né, o nosso olhar é para as soluções Cargon é para esse tipo de carga, não que as nossas tecnologias elas não suportem todo tipo de carga, mas nós temos então o nosso aplicativo que faz toda essa parte do monitoramento, né, entrega o mapa de viagem, tem os pontos, as paradas, as ocorrências, tem todo esse cenário, né, que é justamente para a gente poder entregar uma solução aonde ainda não existe solução, não é que não existe, né, mas desculpa, não se aplica uma solução, né? Então, normalmente, nos nossos clientes, a gente percebe a carga de 500 mil vai monitorada por uma gerenciadora de risco. Abaixo disso, não tem nada, né? Então, como é que você enxerga esse tipo de solução e que outras soluções você visualiza também para 60% do mercado do Brasil, aí, que é praticamente commodity, cargas de até R$ 500 mil? Hoje em dia, até com disseminação de muita tecnologia, você consegue trazer itens de controle baratos, né? Uma isca não é tão cara. Se a gente for pensar numa carga de 500 mil para baixo, e você compara ali, você consegue ter iscas ali separadas dentro de uma carga, às vezes até fracionada. Esse é um ponto. Só de você fazer a análise de quem é o seu transportador, você já tem um controle muito bom, né? Aqui não tem um custo muito alto. Uhum. Você consegue analisar aquela rota que você às vezes tem que executar e é uma rota mais crítica, você consegue entender quais são os pontos, e até com dados ali de transparência, qual é a região que tem um risco maior. E você treinar também, né, quem está transportando e o time que está. Você não precisa ter uma GR acompanhando, mas você pode ter uma pessoa monitorando, com itens ali, às vezes, sei lá, um celular com uma redundância, um sistema de monitoramento. Hoje tem muita coisa, na minha visão, simples para você poder monitorar ali. Câmeras também, câmera não tem um custo alto e você consegue seguir ali a câmera para aqui pensando mais de pós-incidente, tá? Você consegue também fazer um relacionamento muito grande com forças policiais, para você controlar ali também aquelas regiões. E aí, eu acho que também, com essas soluções que são mais baratas, você consegue, por ser mais barato, colocar redundância. Eu falei de câmera, hoje você tem câmera que deve custar R$ 200, R$ 300, você consegue monitorar interno e externo. Isso Você no tem caminhão, você está cadeia. falando? No caminhão, ou às vezes vamos Aham. pensar numa Fiorino, num carro pequeno. Sim, Uma sim. câmera, se a gente consultar, de R$ 200, R$ 300 com 3G, 4G. Aí as pessoas podem me falar, mas tem área que não tem Cobertura. cobertura. Ok, mas pensando em pós, em incidente, aí depois eu explico por que eu estou falando isso. Eu acho que vale a pena, óbvio, né? Ah, aí entra a questão da segurança também. Você não pode falar onde você está colocando câmera, por que você está colocando câmera, aí vale para o transportador e vale para o cliente. A isca, você não precisa informar para o seu transportador que você está colocando. Não vejo necessidade disso. E aí, em cima de todas essas informações, né, a gente consegue também, caso tenha um incidente, você usar esses mecanismos para um relatório ali de roubo ou de furto. Por que eu falo isso? O criminoso, né, assim como qualquer criminoso que quer fazer algum tipo de roubo, ele não quer dificuldade. Claro, Se é ele, bem isso. se ele percebe que toda vez que ele roubar a carga daquela empresa, ele vai ter um problema porque ele vai ser identificado, vai acontecer alguma coisa, ele vai procurar outro mais fácil.
Uhum. Ele vai deixar de procurar. E, de novo, hoje tem muita solução barata. E você consegue também, pós-incidente, ir atrás e criar um relatório de inteligência que, obviamente, junto com o BO ali, junto com a força policial, você consegue identificar muitas pessoas, né? E aí, de novo, aqui com a visão de startup. Hoje, tudo você consegue ter dados, tudo você consegue ter informação. É como que você trabalha também o dado e a informação para prevenção e também para inteligência ali de rota, para inteligência de pós-incidente, né? Uma outra coisa simples, isso é um pouco mais difícil quando a gente está falando de fracionado, né? Mas Uhum. eu tenho um caminhão. Hoje você tem cadeados e você tem controles de abertura, né, e E fechamento de fechamento. porta baratos. Então pode ter algo ali que, num custo, de novo, né, da mercadoria, num custo não tão alto, você consegue controlar que aquele caminhão está sendo aberto. Aí ele Uhum. foi aberto, você sabe que ele foi violado. Aí dentro tem a isca. Então você vai criando junções ali de cunho mais tecnológico, mas que seja barato e que no final do dia ali, até depois quando você aumentar e ter a obrigatoriedade de uma GR, às vezes você vai estar mais avançado do que o seu PGR existe. Existe, exatamente. E essa é uma das preocupações da Cargon, né? Como é que eu faço isso de uma forma bem barata, né? Então, hoje a gente consegue entregar o aplicativo para monitorar, né, todas as ocorrências e tudo mais. A gente tem uma nota, né, para o motorista, para o transportador, a nível de plataforma. Ó, só reforço aqui, ela não substitui a GR nos casos de obrigatoriedade da GR, né? Mas sempre com um outro olhar, né? Um outro olhar né, desse menor custo, né, dessa carga mais barata, que efetivamente não se tem dados hoje, essa é uma realidade, não se tem dados hoje, principalmente de motoristas autônomos, né, que é esse cara que carrega a carga de baixo valor agregado, não se tem informação desse cara. Ele, às vezes, tem o caminhão no nome da mãe, a carreta no nome do tio, e ele é o motorista, né? Então, é uma problemática e nada fora da regularidade, né? Isso é possível, tanto que roda hoje, né? Porque você não consegue pagar um cara se a NTT não está regular, não tem nada. Isso já está bem seguro a nível da informação desse veículo, tá ok. Mas esse é o cenário do Brasil, né? 70% das transportadoras dos CNPJs do país tem até 5 veículos, né? Fora os autônomos ainda, né? Então, é um mercado muito fragmentado, é um mercado com uma dificuldade, a gente sabe que R$ 200, às vezes, é um frete que o cara está disputando R$ 50 com o outro cara. E daí a gente até fala, né? Pô, R$ 200 é barato? É barato, né? Mas para essa maioria, né, dos casos, ele está disputando um frete por R$ 50, cara, e 4 fretes no mês que ele fizer, o 200 aí do negócio, né? Então, eles Sim. ainda não têm vamos pensar assim, um motivador para colocar isso. A própria indústria também muitas vezes não quer investir, dar os 50 pila a mais para que ele tenha uma solução um pouco mais conectada, né? Então, a gente está num ciclo cultural que ele ainda precisa ser quebrado, na minha opinião, em relação ao risco 360, como você vem falando. E justamente esse é o principal objetivo aqui da nossa conversa hoje. Como é que eu amplio esse horizonte? Não pensar que o risco é só dentro do caminhão, é pensar que ele tem o pré e o pós, né? Então, tudo isso, É, cara, bem legal, assim, para mim também já abriu muito a cabeça, assim, em relação às soluções. pensa, vamos trazer um mundo aqui de uma startup, né? Hoje, infelizmente, a parte logística ela ainda é muito tradicional. Eu falo isso comparando o meu mundo de quando eu era responsável pela segurança da log. Então, às vezes, a Aham. gente trazia soluções ali só de informação, só de dados, que a GR falava, mas isso aí não se aplica. Então, não se aplica por quê? Se eu tenho Uhum. uma Porque redundância de sempre foi assim. informação, se eu tenho segurança. Porque não funciona. Tá ok. Então, o que nós começamos a fazer? E aí a plataforma também ela é importante porque você consegue agregar, assim como vamos fazer um paralelo aqui, uma empresa
de prevenção à fraude, um sistema de prevenção à fraude. Por que que ele funciona? Porque ele tem vários clientes agregando informação de fraude e Uhum. agregando informação negativa de vários dados. Um CPF, né, um endereço, um, um cartão. Então, quando você Sim. tem um aplicativo, você tem um sistema que você tem essas informações de várias pessoas, de pronto você já consegue identificar pessoas mal intencionadas, porque você tem agregado ali várias outras informações que um cliente especificamente não teria. Vou trazer a visão da Log, obviamente aqui eu não vou falar nada estratégico, mas uma visão de tecnologia. Imagina que na Log a gente conseguia transportar desde um item que tinha um valor pequeno até transportar, às vezes, um valor muito mais alto. Como que eu fazia isso? Pensando que eu tinha uma carga vindo da indústria, às vezes uma carreta, duas, três carretas, e no last mile eu tinha um entregador na sua motoca entregando. Tanto que, com informações e com dados, a gente conseguiu fazer com que a seguradora assegurasse uma entrega do last mile. Por que que eu estou falando tudo isso? A minha visão é, com dados você consegue fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então você pode, né, agregar informações, como eu disse, de transparência. Então você vai saber quem comete crime, você vai saber onde que tem mais crime, qual tipo de item que uma determinada região tem mais risco. Você vai saber quem é o motorista ou o ajudante que está no meio de um crime, né? Dentro da sua operação, você vai saber qual que é a rota mais crítica. Aqui eu estou falando só de sistema. E Sim. a visão de prevenção, ela inicia desde o cadastro de um, nem você falou, um motorista ali agregando uma carreta, agregando uma carga, agregando outras pessoas, até o final, como eu disse, do pós-incidente, onde você sabe quem está envolvido naquele incidente, onde você sabe quem aplicou aquela situação numa determinada região. E aí, de novo, né, hoje com um investimento e com um custo infinitamente menor do que há um ano atrás, não vou levar para 10 anos atrás, porque a gente está indo muito Aham. longe, Sim. você consegue agregar assim muita tecnologia com custo baixíssimo. Mas, de novo, essa visão 360 de prevenção a risco, ela é algo que você tem que pensar de ponta a ponta em qual é o risco que eu tenho naquela operação, naquele dia, naquela hora. Eu vou carregar iPhone, é uma visão. Eu vou carregar picanha, é uma outra visão. Eu vou carregar uma Fiorina, é uma outra visão. Eu vou carregar uma carreta, é uma outra visão. Eu preciso disso, é uma outra visão. Então, com um simples olhar também de gerenciamento de risco, ou pegando uma ISO específica ali de supply ou algo assim, você já consegue identificar o que, que você tem que olhar. Eu falei aqui de motorista, eu falei do caminhão, às vezes um avião, às vezes uma rota, tudo você consegue agregar. E aí, de novo, pensando na plataforma, a plataforma já te dá uma segurança, dado que você vai ter mais informação do que eu Claro. trabalhando sozinho. Uhum. Bom, né? Então, eu falei muito, mas assim, a minha visão é, se você olha desde o início com uma visão de prevenção, de gerenciamento de risco, mesmo depois você tendo um incidente, você consegue controlar aquele incidente de uma forma Claro. muito mais detalhada. E até provar, né, que você fez o possível, porque hoje também, né, um outro problemão é a seguradora ter que pagar essa carga, né? Sim, Muitas vezes a gente fica naquela, não, eu tenho seguro, tá tudo certo, não sei o que, não é bem assim. Tá certo, você está segurado desde que cumpriu tenha as cumprido. exigências, né? Então a gente conhece muitos cenários, né, pô, faltou uma vírgulazinha lá, não vai pagar o seguro. Nós tivemos uma vez em uma das empresas que eu trabalhava, o caminhão tombou na curva e tal, e, pô, né, a gente sabe dos excessos de velocidade que existem nas rodovias, né? E pegaram o tacógrafo do caminhão, 50 km por hora. Beleza, estava devagar. A seguradora não pagou porque naquela curva era 40. Né? Então, sabe, assim, são N situações, né? Então, essa é a questão. Não adianta a gente, às vezes, estar segurado,
mas entender que o processo e que nós tivemos todo o monitoramento possível, né, para que o seguro efetivamente nos pague. E indo já para os pontos finais aqui, né, especificamente, né, o que é o gerenciamento de risco, né, por que ele é essencial? O gerenciamento de risco é esse que eu estou pensando, aquele cadastro, consulta, pesquisa, GR, ou é além disso, né? Então, explica aí um pouquinho mais sobre esses pontos. O gerenciamento, na minha visão, ele vai muito numa linha ali, primeiro, de identificação, né, trazendo para o meio logístico, é você identificar, analisar, mitigar e monitorar risco. Esse é o primeiro ponto. Com toda essa visão de identificação, você tem uma outra parte que é você analisar todos esses itens, né, que você pegou de mapeamento de risco e, obviamente, em cima dessa análise, você avaliar qual que é o impacto que você tem ali mediante um risco ali que você assumiu não ter, ou o risco que você assumiu ter, mas você avaliou o impacto dele errado. E aí, obviamente, né, uma parte importante cara, problema e risco sempre ele vai acontecer. Então, você precisa ter uma visão também de mitigação. A gente que trabalha com segurança, a gente que trabalha com risco, tudo eu tenho que ter redundância. Então, como que eu faço para mitigar o risco, sempre tendo uma redundância para cada um que eu mapeei? E aqui, você falou de um risco físico, né? Então, uma curva lá, que é 50, o cara tinha que estar 40. Já é mais difícil eu controlar, mas eu consigo mapear isso também, sabendo se aquele motorista, por exemplo, excede o risco, excede velocidade. Sim. Esqueci de uma startup que eu passei que é a Buser. A Buser transporta pessoas. Sim, Então, para sim. você ter uma ideia, um dos riscos que eu mapeei é velocidade do motorista em determinadas rodovias. Então, a gente começava a monitorar. Se ele sair da velocidade, se ele passar numa curva acima, o que eu faço? Eu coloco um apito, eu coloco isso, eu coloco aquilo. Eu crio uma gestão de consequência para ele, trazendo aqui na parte física. Mas até mesmo na parte de identificação de uma fraude, eu identifiquei o que eu mitigo se essa fraude passou e o cara está com a minha carga no meio do caminho, mas eu peguei na hora. Você precisa pensar nesse cenário, né? Sumiu o caminhão, sumiu o motorista em determinada região, o que eu faço? E aí, obviamente, com essa visão de mitigação, né, você já vai ter o cenário ali de como que você reduz ou elimina aquele risco, você entra para o outro fluxo que é o mais importante. O transporte, na minha visão, né, com o olhar de segurança ali e o olhar de gerenciamento, ele é a última pontinha de tudo que você fez planejamento. É verdade. E aí o que eu faço? Dentro desse meu processo de analisar e de ter o fluxo de mitigação, a parte de monitoramento ela tem que ser, obviamente, é a mais crítica, mas ela não tem que ser tão estressante porque você já fez antes todo o fluxo de prevenção. E aí, com esse fluxo de prevenção, o monitoramento ele é mais fácil. Monitoramento significa a minha carga já está naquele destino final. E aí, para mim, obviamente, o destino final com sucesso, né? Chegou a carga no local e tudo. Se não teve o sucesso, e eu já analisei lá no início qual poderia ser o meu risco de um roubo, de um furto, ou o que seja, o que eu faço? E aí entra a parte que eu falei ali de gestão de consequência, que também tem que estar na sua análise de risco. Então, basicamente, para mim, a análise de risco é você mapear todos os itens que tem, lembrando, físicos, sistêmicos, humanos. Humanos aqui, você pode mitigar, às vezes, determinadas situações com treinamento. Não tem investimento ou custo algum. Você treina as pessoas para cada uma das ações. Então, aqui daria para a gente falar um mundo, mais uns 2, 3 dias só de gerenciamento nessa visão. Mas, basicamente, como eu comentei, você tem essa visão de no mundo ali de análise, no mundo de identificação, você conseguir avaliar, criar a probabilidade, você mitigar cada um desses riscos que você tem e monitorar, obviamente, aí a eficácia dessa prevenção, né? E aí, de novo, cada transporte você aprende uma coisa e você volta para o seu gerenciamento de risco para você ir complementando. É aquele ciclinho que eles sempre mostram, como se fosse um PDCA lá, que é 360 também. Aconteceu, gera mais um controle, não aconteceu,
melhora esse controle e sempre 360, sempre Sempre melhorando. evoluindo. Por quê? Do mesmo jeito que a gente está aqui do lado, né, pensando em prevenção, pensando em combate ao crime, a gente tem do outro lado também pessoas pensando em como Pensando no inverso, né? mitigar o controle que eu coloquei, como quebrar um controle, como burlar um sistema, como aí é por isso que tem que ser essa constância, né? E nós, por exemplo, como Cargon, a gente tem pensado muitas soluções nesse sentido, né? Primeiro, né, a gente tem hoje o nosso sistema de integrações com a gerenciadora de risco. Pensando especificamente no nosso cenário, né? Onde a gente tem cadastro, consulta, pesquisa, validação, liberação da viagem, isso tudo de forma automatizada por APIs, né? Então, hoje a maioria das empresas ainda está no telefone ou está no e-mail, pega código de liberação, dado, cola no sistema, aí cola errado, cola outra informação e passa dessa forma. Então, isso a gente já tem um processo integrado. E no nosso modelo, a gente tem, então, o portal do transportador, né, onde ele aloca o veículo e a placa que vai atender esta determinada carga. Então, nessa hora já, a gente já starta a pesquisa e consulta, né, e cadastro, ou cadastro, né, para que seja validado, porque não chega lá na hora do carregamento e a indústria faça o cadastro, consulta lá e a pesquisa, e lá o caminhão está na dock e o caminhão não pode, o motorista não está liberado. Né? Então, a gente já faz esses processos de prevenção antes, né? A gente tem, então, também processo de checklist de carregamento do caminhão, para evitar avarias, para você ter documentado o processo e, como você falou, né, limitar o acesso até ao motorista, porque tem muito motorista que, não, eu quero ver como é que vocês carregaram, porque depois vai adernar uma carga aqui, o problema é meu, né? Então, a gente tem essas comprovações, e a ideia, então, é que isso seja vinculado com as entregas, né? Então, entregou, deu tudo certinho, pô, o carregamento deu certo. Tive um problema na entrega, não pode, talvez não seja um sinistro, seja uma avaria, né? Tive um problema na entrega. Como é que foi o carregamento? Como é que foi todos os processos anteriores? Então, dentro do ciclo da Cargon, que é porta para fora, vamos dizer assim, né? Uma hora desde que eu criei uma carga e distribuí isso entre os transportadores até a entrega final, a gente tem buscado soluções baratas, simples, né, para que todo esse ciclo, né, PDCA seja cumprido, né? E isso é uma inovação para nós, né? Isso, o que a Cargon Sim. tenta é buscar inovação, apesar, né, você é especialista nesse assunto, vai achar, poder, não está fazendo muito nada diferente, né? Mas para ti, o que é a importância da cultura da inovação na logística? Nesse cenário, para que, enfim, se minimizem os riscos? Andres, a gente está falando aqui, eu acabei falando muito na parte de segurança, pensando em prevenção à fraude, em prevenção de roubo, de furto, mas agora você falando, a gente pensa muito na parte de inovação num contexto agora, por exemplo, às vezes até tributário, né? Você pega, às vezes o transporte hoje ele é tão burocrático no Brasil, que o sistema ele também vem para facilitar vários itens ali, como você disse, né? Uhum. Via sistema você consegue colocar vários controles que às vezes, sei lá, tem 10, 15 pessoas fazendo uma coisa que o sistema pode te ajudar. Mas inovação para mim, em qualquer assim, prática de empresa, é você facilitar o dia a dia. A partir do momento que você consegue facilitar qualquer atividade, você, na minha visão, já está inovando, porque a maioria das vezes, em itens que são burocráticos, a galera é muito tradicional. Então, com um olhar antiquado, você cria burocracia e não controle. Uhum. Inovação, para mim, é você criar uma forma simples e fácil de implementar uma atividade. Você pensar, às vezes, muito simples, você também está inovando. A maioria das vezes a gente pensa de forma complicada, né? Sim. Aí vem até aquela teoria não, mas a gente de startup fala muito, né? Você quer um carro, o que eu faço primeiro para me locomover? Vou fazer um skate, vou fazer um patinete, vou fazer uma moto, o que eu vou fazer? Às vezes a Uhum. É pessoa o está conceito pensando do nele. MVP, né? Conceito do Exato, MVP, né? Mínimo, produto exato, mínimo viável, né? exato. Então, às vezes a galera está pensando em coisas extremamente burocráticas, extremamente complicadas.
A inovação vem para quê? Para quebrar esse paradigma de tradicionalidade em burocratizar. O que a gente precisa é facilitar o dia a dia. E aí facilitar em todas as visões, na segurança, que nem a gente estava falando de parte aqui de prevenção a roubo, furto e fraude, mas a parte burocrática também ela tem que ser facilitada. A gente precisa inovar no Brasil ainda muito. E eu acho que as empresas de tecnologia elas têm um papel importante também em ir nessas instituições para mostrar o quão simples a gente consegue resolver problemas que eles estão burocratizando. E a E às maioria das vezes nem, vezes. eu nem diria nessas instituições, né? Eu diria, vamos começar com o beabá, ouvir o cliente, né? Tentar Sim, discutir com o cliente, porque ainda assim, né, a gente está percebendo algumas empresas com esse viés de inovação que tem um olhar um pouco diferente. Agora, tem empresas que o cara está focado, não, cara, tem que assinar esse formulário no manual, porque senão não vai dar certo. Mas por quê? Porque sempre foi assim. Ou não, porque senão aqui na nossa empresa não vai dar certo, sabe? Então tem algumas frases que a gente já percebe que dizer, não, o mindset dessa pessoa aqui, ele é fixo, não vai querer evoluir. E como é que a gente modifica isso? Né? Esse é o ponto. Então, esse é um trabalho da Cargon, a gente efetivamente mudar a cultura logística tanto da indústria. E a Cargon é um grande hub onde nós queremos efetivamente conectar as informações, né? E além das fontes tradicionais, nós podemos gerar novas informações, dado uma outra visão, né? Que muitas vezes não é a visão desse autônomo que não tem um caminhão no nome, não tem nada no nome, e como é que ele é bem ranqueado, né? Então, meio que a gente pensando, né, num cadastro limpo, né, num cadastro, não olhar só o que ele teve de problema, né? O cadastro sujo, né? Mas olhar o cadastro. Muito bem, Léo, chegamos aí nas conclusões. Me contaram que você tem um e-book aí também com material complementar, verdade? Como é que é? Conta um pouquinho mais desse e-book aí. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento. Eu acho que quando você compartilha conhecimento, você consegue mudar até a parte tradicional que a gente falou ali, às vezes, de uma visão, né? E eu acho que eu tenho uma meta pessoal e profissional que é levar mais segurança no nosso país. Eu quero fazer com que as pessoas tenham visões mais críticas em relação à prevenção ali de risco, né? Um olhar ali muito mais voltado com cuidados, né? Então, eu sempre crio alguns materiais aqui e a gente vai disponibilizar o material também muito com essa visão em pensar fora do GR, né? Como que a gente Uhum. consegue trazer essa nossa conversa para algumas páginas ali com dicas. A ideia é essa. Legal. Bom, obrigado pela contribuição, obrigado pelo conhecimento compartilhado, né? Como eu te falei, né, eu trabalho muitos anos com isso, mas você me trouxe insights aí bem importantes para a gente até pensar como que a Cargon pode adentrar um pouco mais dentro de alguns outros processos para garantir a entrega final bem sucedida, né? E a gente só quer te agradecer, Léo, a Cargon quer te agradecer pelo tempo, pela dedicação e né, pela dedicação nesse propósito também, né? Como você falou, teu propósito é deixar um país mais seguro, com menos risco, né? Então, pô, é bem legal, acho que a gente é movido por propósito e parabéns pelo teu aí, né? Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição quando vocês precisarem e, assim, eu acho que um parabéns muito grande para você, para o time, em estar criando uma visão disruptiva do que é logística, né? Eu que vivi aí muito a parte de mobilidade, como eu disse, a gente precisa de mais empresas com esse olhar de tentar agregar, que nem você falou, vários serviços, vários outros facilitadores para o dia a dia, para que o profissional, a empresa se dedique única e exclusivamente àquilo ali que é o core da empresa, Uhum. né? E você facilite o dia a dia inovando. Então, também agradeço a oportunidade de fazer parte aí dessa conversa e, de novo, parabéns para você, para o time, que eu acho que vocês são fora da curva aí. Obrigado, obrigado. Valeu, Léo. Até mais. Até mais.